Oi gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder foi criado por Deus para levar o ensino cristão à sua igreja e a pessoas em todas as partes do mundo. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue nos assistindo aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Gustavo Reis. O que é o avivamento que a Bíblia tanto fala? Como se dá o avivamento? Como viver um avivamento nos dias de hoje? Por meio de qual pessoa acontece o avivamento? Quero saber se estamos vivendo um avivamento. Para a gente responder essa pergunta hoje, eu trouxe aqui a minha filha Débora. Ela vai me ajudar a responder essa pergunta. Quero só começar dizendo que você colocou assim, o que é esse avivamento que a Bíblia tanto fala? Na verdade, a Bíblia nem usa essa palavra avivamento, né? Não é algo que a Bíblia fale tanto como termo avivamento. Mas a Bíblia realmente fala muito de avivamento. E nós temos dentro da Bíblia o relato do primeiro grande avivamento pós-Cristo, né? Que é a descida do Espírito Santo em Pentecostes, né? O dia de Pentecostes foi o primeiro grande avivamento do cristianismo. E antes de eu passar para a Débora, eu queria só colocar que as pessoas 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, orando, lá em Atos 2. A gente tem vivido, principalmente eu acho que a nossa geração, né? A nova geração, não tanto mais a geração do meu pai, mas a geração que hoje jovens da igreja têm escutado muito de um fogo que tem que descer, de um avivamento, realmente essa palavra está muito em alta. Só que a verdade é que a gente quer se reunir em estádios e igrejas clamando por um avivamento, só que a gente não faz o básico. Eu esse ano li o livro eu não lembro o nome dele, eu acho que é Leonard alguma coisa, que é Por que Tarda o Pleno Avivamento? E a resposta basicamente do livro inteiro, então isso é quase um spoiler, mas o livro inteiro, desde o primeiro capítulo ao último, fala que basicamente por que tarda o pleno avivamento? Este avivamento tarda porque a igreja não ora. E esse livro ele foi escrito em 1900 e alguma coisa, tem muitos anos, eu acho que eu não era nem nascida quando esse livro foi escrito. A minha versão é de 98, se não me engane, e já se falava de um avivamento genuíno. Eu creio realmente que esse avivamento está chegando, mas esse avivamento só vai chegar, ele até perguntou, né, como se dá esse avivamento? Esse avivamento só vai chegar quando a igreja parar de gritar e procurar em outros meios e começar a orar. Reuniões de oração, grupos pequenos, grupos grandes, reunião de oração. O avivamento, todos os avivamentos da história só começaram quando um grupo se reuniu para orar. É interessante que nem sempre um grupo, né? No País de Gales foi uma pessoa que orou. Isso é segredo básico. Nada acontece sem oração. Eu me lembro que eu estava numa igreja e num determinado momento nós decidimos um grupo pequeno, 7 pessoas, que nós passaríamos um mês sem orar por mais nenhuma outra coisa. Nós só orávamos pelo manifestar do Espírito Santo. Ao final desse período nós fomos para o acampamento, era carnaval, nós fomos para o acampamento da igreja. Na última noite do acampamento, na terça-feira à noite, houve uma ministração e de repente nós vivemos um mover lá no nosso meio, um mover muito forte, um mover de muitas pessoas tendo visões, sendo arrebatadas, pessoas que estavam num lugar, num cômodo, de repente aparecia em outro, porque um grupo pequeno passou 30 dias orando.
E não há outro segredo que não seja a oração. Um grupo de amigos meus, quando a gente escutou essa história, a gente realmente se reuniu também, fizemos um propósito desse de um mês, e Deus começou a trabalhar coisas extraordinárias no meio de nós. Mas eu queria trazer também um caso muito interessante, como que um avivamento pode acontecer. Se não me engano, foi um avivamento da Rua Azusa, e ruas perto, tipo assim, quarteirões perto da Rua Azusa começou o avivamento carismático, né, da Igreja Católica. Foi na mesma época, no mesmo local, com ruas de distância, estavam acontecendo 2 grandes avivamentos. Um na Igreja Católica... Eu acho que é o de Chicago esse aí. Enfim, algum avivamento aconteceu dessa forma, entendeu? Os carismáticos da Igreja Católica surgiram um avivamento. E foram pessoas orando de 2 lados. E teoricamente de 2 religiões diferentes. Mas Deus, Ele trabalhou um avivamento naquela região que se estendeu por todo mundo naquela época. Isso é bem legal. Eu quero só colocar alguma outra questão aqui, né? Quando Joel vai falar de um avivamento, e é interessante que logo depois do avivamento lá de Pentecostes, Pedro cita Joel no seu discurso. Pedro cita esse texto de Joel. E Joel no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as suas roupas em sinal de tristezas, rasguem o seu coração. Volte para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. E aí, continuando a diversas coisas que vão acontecendo, né, nesse caso, e aí Deus tem compassão do seu povo, Deus lhe responde, né? Vai acontecendo diversas coisas nesse capítulo que vai mostrando um retrato de um grande avivamento. E quando nós chegamos no versículo 28, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, naquele dia derramarei do meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Então ele propõe uma busca do Senhor com jejum, com lamento, com choro, com arrependimento. E Deus responde com avivamento. Está lá em Joel capítulo 2. Né? É um texto que mostra muito claro um avivamento. Nós vamos ver aqui que inclusive há outras questões, né? Que Deus vai respondendo também com prosperidade, Deus vai respondendo com outras coisas boas, né? Com saúde, com alegria. O texto também vai tratar de alegria, de Deus respondendo com alegria, com festas. Mas encerra, já quase ao final do capítulo, porque depois nós vamos ter um pedaço escatológico no capítulo, depois dessas coisas só escurecerá, o que demonstra que quando vier realmente um grande avivamento, um avivamento que vai atingir toda a terra, logo depois desse avivamento, nós vamos ver Jesus voltando. Né? A gente vai ver não, porque a gente vai subir antes, mas nós vamos experimentar a volta de Jesus. Então, é algo que é um sinal dos tempos. Este grande avivamento é um sinal dos tempos. Embora esse texto tenha se cumprido em Pentecostes e venha se cumprindo em diversos avivamentos ao redor da terra, num determinado momento vai vir o tal do grande avivamento. Sim. Que vai chegar em muitas pessoas. Eu queria falar 2 coisas. Eu creio que esse grande avivamento que virá vai ser um avivamento genuíno. O que pra mim é um avivamento genuíno? A gente vê muita divisão dentro da igreja, das pessoas, dos teólogos, dos muito espirituais, das irmãs do coque, e Deus ele não faz essa separação de grupos. Eu creio que o avivamento genuíno ele vai vir quando as pessoas começarem a entender a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus, porque infelizmente a gente não vive uma realidade como igreja que as pessoas leem muito a Bíblia. Então esse avivamento virá quando as pessoas começarem a orar, jejuar, se reunir em grupos de oração bíblicos, orando a Bíblia, entendendo o que Deus está levando através da palavra de Deus.
Mas o que eu acredito que a gente está vivendo, eu não creio que a gente está vivendo ainda esse grande avivamento. Eu creio que a gente está vivendo o processo para esse grande avivamento chegar. E quando esse grande avivamento vai chegar, não faço ideia. Moisés e a galera lá não ficou 40 anos no deserto? 40 anos mesmo, né? Medo de errar a teologia do lado dele. Mas enfim, não ficaram 40 anos no deserto? A gente pode ficar 50 anos buscando esse avivamento, mas a gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar e a gente tem que passar por esse processo. A gente às vezes quer viver, igual nesse livro que eu li, tá falando assim, cadê os Elias... Onde estão os Elias de Deus? Aí... é uma pergunta que se faz, a gente se compara muito com as pessoas da Bíblia, só que a gente não percebe que eles viveram algumas vezes processos muito longos para chegar até um destino final, e esse processo que a gente vai vivendo é para esse avivamento genuíno. Então quando vai acontecer? Quando Deus quiser. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. E compartilhe os nossos vídeos para que esse ensino chegue a cada vez mais pessoas. É nosso objetivo que esses ensinos que nós fazemos aqui cheguem cada vez a mais pessoas. Se você tem uma pergunta, tem uma dúvida, como aconteceu com o Gustavo agora, como acontece com muitas pessoas que já nos mandaram suas perguntas, nós já respondemos aqui, e muitas estão aqui ainda para serem respondidas. Mande a sua dúvida pelo e-mail que aparece aí na sua tela, pelos comentários aqui logo abaixo desse vídeo, e nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso responder a sua pergunta. Até semana que vem.